Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 10. Mas antes de introduzirmos a exposição dessa manhã, gostaria de falar com os nossos filhos, com as nossas crianças que estão aqui presentes nesta manhã e dar a elas uma atividade para que elas possam desenhar, aquelas que já conseguem anotar alguma coisa também podem anotar ou desenvolver o desenho que captura a síntese, o resumo do ensino do texto da Sagrada Escritura nesta manhã a cada um de nós. Então, com a sua folha, se você ainda não tem, você pode ir lá na tia, lá na recepção, pedir uma prancheta, um lápis de cor, aí você vai ter como você fazer esta tarefa que o pastor está dando a você. Nesse papel, no verso do papel, você vai ter duas partes, duas cenas, basicamente. Em uma delas você vai desenhar algo de muito errado que aconteceu na escola. Talvez crianças que fizeram coisas que não são certas. Errado, é pecado. Talvez coisas que você ouviu falar e você está triste com essa situação. Talvez algo que aconteceu na sua própria rua, no seu bairro. Algo de muito errado. Algo que a Bíblia diz que é pecado, é errado. Então você pode desenhar na primeira cena, na primeira parte da folha, essa situação muito ruim, muito ruim. Mas na cena 2, na segunda parte do seu papel, você vai desenhar você mesmo, você mesma, de joelhos, orando a Deus e pedindo a Deus que mude aquilo que aconteceu de errado. Entenderam? A segunda cena, você, talvez com as mãozinhas juntas, orando, dizendo: Senhor, muda esta situação tão ruim que aconteceu na minha escola, ou no meu bairro, ou na minha rua. Você vai pedir a Deus para que a situação ruim mude. É assim que o Salmo de número 10 nos ensina. A fazer perguntas a Deus. A fazer questionamentos a Deus. Bem, eu cresci aprendendo ou ouvindo que jamais poderíamos questionar a Deus ou fazer perguntas a Deus. Aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida cristã foi que nós nunca deveríamos perguntar ou fazer a pergunta por que isso aconteceu, mas sempre para quê? Ou qual o propósito que isto aconteceu em minha vida? Ou no meu país? Ou onde eu estou? Em qualquer lugar que esteja. Essa crença me acompanhou fortemente até que me deparei com o livro dos Salmos. Com o livro dos Salmos. Com o estudo de uma porção bastante substancial deste livro chamado Os Salmos de Lamento, ou de Lamentação. Percebi que a maioria dos salmos, dos 150 salmos, quase 60 deles, são lamentos, são queixas de crentes em situação calamitosa, levando as suas angústias, as suas aflições, as suas tristezas, as suas raivas, as suas invejas, para Deus, orando a Deus, a Deus. Mesmo diante desta riqueza tão grandiosa, ao longo dos séculos, a igreja cristã, de uma certa forma, colocou estas orações de lado e esquecemos como
podemos articular as nossas lutas mais interiores, as nossas aflições e angústias, de uma forma apropriada, orando a Escritura, orando os Salmos. Precisamos reaprender como levar as nossas queixas a Deus e talvez dizer: Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que isso está acontecendo no nosso país? Senhor, por que isto está acontecendo onde eu trabalho? Ou na minha família? Senhor, por quê? Isto porque as agruras da vida podem nos levar a pelo menos 4 tipos diferentes de lamento. Em primeiro lugar, existem aqueles que se tornam insatisfeitos com a vida. Esses facilmente se cercam de pessoas insatisfeitas, e o resultado disso é desânimo e um coração duro. O seu lamento pode se transformar em amargura, e você vai se acercar de pessoas insatisfeitas, e tudo o que você vai ouvir desse tipo de lamento é insatisfação. Outros lamentos, nós vamos ver que as pessoas criam expectativas sobre outras pessoas, como se outras pessoas pudessem amenizar ou aliviar a dor da alma. As pessoas podem e são instrumentos nas mãos de Deus, mas elas não foram projetadas para serem redentoras. O alívio e a paz que atormenta o coração só virá do alto, do Senhor. As pessoas no máximo serão canais, instrumentos desta graça de Deus. Em terceiro lugar, algumas pessoas aflitas, angustiadas, ansiosas, cheias de pânico no coração, silenciam o seu lamento, entendendo que elas jamais podem falar ou fazer perguntas deste quilate a Deus. Jamais. Não faça isso, não fale isso, engula isso, de forma grosseira ou coloquial. Este lamento particular acaba por nos levar ao isolamento, à solidão e, novamente, à amargura. Mas o livro dos Salmos nos pega pela mão e nos conduz e nos leva a uma caminhada onde podemos conhecer como os antigos crentes lidavam com as suas lutas e as suas aflições em vida. Isso porque cada um dos salmos de lamento nos leva a dar passos de fé. A passos de fé. Eles, os salmos, nos instruem a levar as nossas queixas a Deus, ao único capaz de aliviar o coração amargurado, aflito e angustiado. Eles transmitem viva esperança, não porque nos ensinam uma fórmula mágica para resolver os nossos problemas em 3 ou 4 passos, não. Mas porque eles nos conduzem a exercitar a nossa fé em meio às tormentas da vida, em meio às injustiças que presenciamos a cada dia e a cada momento. Por isso, levem as suas queixas a Deus. Perguntem a Deus. Eis aí o Salmo de número 10 diante de nós, que diz: Porque o Senhor te conservas, porque, Senhor, te conservas longe? Porque te esconde nas horas de angústia? Com arrogância os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele.
Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta para a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que descubras de todo. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Vamos orar. Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Que o Senhor nos instrua nessa manhã. Que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso coração. E possamos, ó Deus, aprender com a Tua palavra quem Tu és, quem somos nós. E possamos levar as nossas causas diante do Senhor em lamento, usando a Tua palavra para fazê-lo. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, o livro dos Salmos nos ensina bastante. Antes de olharmos para o texto em si mesmo, é importante que nós entendamos as vozes no livro dos Salmos. A primeira voz, por certo, é a voz do salmista. Existe um contexto aqui por trás deste salmo. Mesmo que não saibamos por certo o que aconteceu, o salmista está indignado com a injustiça, com a iniquidade que varre a face da terra. O Salmo 10 fala sobre verdades universais da palavra de Deus para todas as eras e pessoas, mas ele primariamente fala da experiência pessoal de um homem que se sentiu abandonado, sobrecarregado e indignado em face daquilo que está acontecendo ao seu redor. Existe um significado nos Salmos que toca os seus leitores primários, a sua audiência. Existe um significado no texto que primeiro atinge aqueles a quem ele está sendo escrito. Mas existe uma segunda voz nos Salmos. E essa voz ultrapassa essas fronteiras do seu contexto local. E ela alcança a história da redenção, o povo de Israel,
ao longo de toda a história, e não simplesmente o povo de Israel, mas a igreja, o Israel espiritual de Deus. Povo que tem sido muitas vezes ao longo da história assolado por diversas tribulações e provações e perseguições. O Salmo fala da experiência do povo de Deus ao longo das eras. Ao longo das eras. Mas existe uma terceira voz no Salmo. Os Salmos de lamento, aquele que nós lemos, o 22, tem o seu ápice e o seu cumprimento na boca de Jesus Cristo. O sofrimento de Cristo. Ele é o servo sofredor e ele sabe o que é sofrer. Estes lamentos, estes questionamentos, de uma forma muito parecida, apareceram na boca de Cristo. Quando ele mesmo diz: Senhor, Senhor, por que me desamparaste na cruz do Calvário? Ele lamentava, alinhado com a Escritura Sagrada. Ele lamentava com os salmos em sua mente e em seu coração. Porque não houve sobre a face da terra um homem mais injustiçado do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a quarta voz no livro dos Salmos, elas foram projetadas para serem aplicadas a todos os leitores em todas as épocas. E nesse sentido, ela pertence à Igreja de Cristo, que pode orar diante das injustiças que estão ao nosso redor. Num espectro grande das injustiças que nós passamos, talvez dentro de casa, dentro do trabalho, em nossa cidade, em nosso país, no mundo inteiro. O Salmo 10 contém basicamente duas coisas: honestidade. O salmista abre o coração sem reservas e fala daquilo que está no seu coração a Deus. Obviamente existem duas posturas: daquele que em meio às tormentas, em meio ao sofrimento, leva as suas angústias e aflições a Deus em fé. Mas existe uma outra postura, uma pecaminosa, daqueles que se voltam contra Deus, com falta de fé e com rebelião contra Deus. Com rebelião contra Deus. Mas o que temos diante de nós é alguém que sofre a indignação da justiça que está ao redor de tudo que ele vê. O Salmo se divide em basicamente 4 partes. O verso 1, um clamor desolado. Os versos de 2 a 11 nos falam a respeito de uma das mais precisas descrições do mal perpetrado por homens sobre a face da terra. Os versos de 12 a 15 nos trazem um grito de socorro. O salmista vai clamar a Deus, vai pedir socorro a Deus. Os últimos versos de 16 a 18, ele fará uma confissão, ou uma declaração de confiança em quem Deus é. Em quem Deus é. Vejamos então o primeiro movimento no Salmo, que está aí no verso de número 1. Por que, Senhor? Porque, Senhor, te conservas longe? Porque te escondes nas horas de angústia? Onde estás? Ou onde o Senhor estava quando eu mais precisei do Senhor? O Senhor disse que me amava. Então, por que pareces estar tão distante de mim quando estou sofrendo? Porque não consigo ver a tua mão protetora. Porque não consigo enxergar a tua justiça. Essas são as primeiras palavras que brotam de um coração
em sofrimento. Em sofrimento. No entanto, quando elas são levadas a Deus, elas se transformam em expressões da fé. Da fé. Quando levamos as nossas queixas ao Senhor, quando nós falamos de forma honesta a Deus aquilo que estamos passando. Não foi isso que nós podemos ver no salmo que lemos? Não é isso que nós podemos ler ao longo do livro dos Salmos, nos Salmos de Lamentação? Não é isso que nós podemos ler, por exemplo, quando Davi diz: até quando, ó Deus, até quando eu vou clamar, clamar e parece que o Senhor não está me ouvindo? O que você tem feito, queridos? O Salmo 10 é um exemplo concreto, como os cristãos ou como os crentes, como o povo de Deus antigamente o fazia. O que você tem feito? Em suas aflições, em suas angústias, naquilo que realmente te faz entristecer, que tira o chão de sobre os seus pés. Nós estamos diante de algo que deve nos levar a refletir e a pensar de qual tem sido a nossa postura, de qual tem sido a tendência da nossa postura, se uma postura de rebelião contra Deus, ou se simplesmente não sabemos o que fazer e recorremos a outras fontes de ajuda, simplesmente porque não sabemos articular a nossa dor, a nossa aflição, a nossa angústia diante de Deus. O Salmo 10 inicialmente nos mostra um homem, um salmista, percebendo injustiça ao redor dele. O que nós temos aqui nesse salmo é um pouco diferente de outros salmos de lamento, porque não temos pistas de que algo aconteceu com o próprio salmista. Isso nós chegamos à conclusão justamente pelo segundo movimento do Salmo, que vai trazer uma descrição muito clara a respeito dos maus sobre a face da terra. Poucos salmos dão uma descrição tão detalhada da vida e obra daqueles que vivem para se rebelar contra Deus e para fazer mal aos outros. Esses 10 versículos descrevem trevas sobre a face do mundo, onde os maus produzem um medo sombrio em suas vítimas. Os atos deles são arrogantes e soberbos. O verso 2, o verso 8 e o verso 9 nos dizem isso. Eles perseguem, eles oprimem, eles desprezam, eles matam os pobres e indefesos. Mas não somente os seus atos são soberbos e arrogantes, os seus pensamentos e palavras são arrogantes e soberbos. Os versos 3 e 4 nos dizem: eles pensam, Deus não existe. Jamais seremos abalados e nenhum mal nos sobrevirá. Esta é a soberba e a arrogância dos maus. O verso 5 nos diz, o salmista constata: são prósperos nos seus caminhos, esses que fazem o mal. E nós percebemos que eles só prosperam. Há aqui um ponto de contato com o Salmo 73, quando Asaf fala a respeito da sua indignação, quando os ímpios, os maus, aqueles que não são filhos de Deus, simplesmente prosperam sobre a face da terra, até que ele atina, até que ele percebe o que está por trás desta aparente prosperidade. O verso 7 nos mostra que a boca deles está cheia de maldição, cheia de blasfêmias, enganos e opressão. Debaixo da língua deles tem insulto e maldade. O salmista está indignado
com toda a injustiça que varre a face da terra. Ele não está preocupado consigo mesmo, mas com o oprimido, com o desamparado, com o pobre, com o indefeso. Com o indefeso. Ao final da sequência do segundo movimento, ele diz: Deus se esqueceu. Eles dizem, diz ele, o ímpio, Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. E nunca verá isto. Vivemos num mundo caído, quebrado. Mas qual tem sido a nossa reação como igreja do Senhor diante das injustiças que nós a cada dia assistimos? Eu não sei quantos de vocês assistiu ao filme O Som da Liberdade. Um filme produzido por um estúdio cristão, que teve como objetivo fazer uma denúncia a respeito de algo grotesco: o tráfico sexual de crianças. Assistir este filme é algo tão desafiador. Eu lembro que ao assistir esse filme, eu permaneci pelo menos umas 3 semanas com uma sensação tão horrenda na minha alma, no meu coração. O filme denuncia que hoje nós temos mais escravos do que na época escravista que lemos nos nossos livros de história. O tráfico dos seres humanos, pior ainda, de crianças de 6, 7, 8 anos, 10 anos, que são retiradas dos seus pais, e os seus pais nunca mais veem essas crianças. Um tráfico internacional com homens malvados, homens e mulheres malvados, criminosos. E há algo de muito tenebroso em tudo isso, porque a grande mídia, os grandes estúdios de Hollywood, não apoiaram este filme, para revelar que existe algo horrível acontecendo diante de nós. Não sei quantos tomaram conta de uma denúncia feita por um influenciador nas últimas semanas, de nome Felca. E o como ele denuncia coisas horrorosas, horríveis, acontecendo no nosso país. No nosso país. A injustiça é tremenda ao redor de nós. Olhamos para a situação do nosso país. Corrupção. A lei está frouxa. Aqueles que estão no topo e que poderiam estar sendo usados com equidade e justiça são os piores criminosos. Os piores criminosos. E talvez isso invada o seu coração e tire a esperança da sua vida. Alguns estão aflitos e angustiados. O que será do futuro no nosso país? No nosso país. Se não existe justiça. Se não existe justiça. O Salmo 10 é um grito, é um ensino a todos nós, igreja, que vivemos num país cheio de injustiças, que vivemos num mundo onde não há justiça, ou talvez pequenos relampejos de uma justiça. É assim que o Salmo nos leva ao seu terceiro movimento, um grito de socorro. Um grito de socorro.
O salmista, diante de tanto mal, grita diante do Senhor, com ênfases fortes nestes verbos, dizendo: levanta-te, Senhor! Levanta-te, Senhor! Ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres, dos aflitos, dos angustiados, dos injustiçados. Você pode imaginar o que significa ser tomado dos seus pais com 8 anos de idade e tornar-se um escravo ou uma escrava sexual de homens adultos? Ouvimos um relato de uma irmã que mora num estado do nosso país, onde as famílias estão temendo sair com os filhos em ambientes públicos. Sabe por quê, irmãos? Porque quadrilhas têm rendido famílias com armas. Sabe para quê? Para tomar os filhos e levá-los. E muitas famílias estão sofrendo porque nunca mais viram as suas crianças. Existe sofrimento maior do que esse? Existe sofrimento maior do que este para um pai e para uma mãe? Não, não existe. Não existe. Não existe. E é por isso que nós devemos clamar a Deus: levanta-te, Senhor. Ó Deus, ergue a tua mão. Ergue a tua mão. O verso 13 diz: porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. E aí há uma mudança aqui no verso 14, pois ele diz: tu, porém, tens visto isto, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebra o braço do perverso, e do malvado pede contas da sua maldade, até que descubras de todo. Percebem o que está acontecendo aqui, neste terceiro movimento do Salmo 10? Tu, Senhor, atentas para o sofrimento e a dor do abandonado, do indefeso, do órfão. Tudo será revelado, tudo virá à tona. Cada ato maligno de injustiça perpetrado por homens e mulheres maus serão cobrados diante do justo juiz. Do justo juiz. O braço que oprime, que persegue, que maltrata, será despedaçado pelo justo juiz. Essa é a linguagem forte do Salmo 10. E é isto que a igreja, o povo de Israel cantava, colocando o seu coração em fé diante de um Deus que não está cego diante da injustiça, que não tem os seus braços encolhidos diante da maldade, da iniquidade, da injustiça. Chegamos ao fim, ao último movimento, os versos 16 a 18, quando o salmista faz uma declaração de confiança. Ó Senhor, o Senhor é Rei eterno, da tua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, o homem que é do pó, que veio do pó, não volte a espalhar o terror. O salmo termina com uma declaração de confiança. Este Deus tem um nome: Yahvé, o Deus da aliança. Sim, o Senhor ouve o clamor do injustiçado. A história da redenção nos fala isso. Que o povo de Israel,
depois de 400 anos no Egito, em profundo sofrimento, clamou a Deus. E o Senhor ouviu. E o Senhor levantou Moisés. E Moisés conduziu um povo. E os olhos deles viram o julgamento de Deus sobre os egípcios. A mão de Deus caiu. E aquela nação que era um dos grandes impérios da antiguidade foi humilhada e devastada pelas maravilhas de Deus, pelo julgamento e poder de Deus. Ao longo da história da redenção, constantemente nós podemos notar o povo de Deus em meio às injustiças, clamando a Deus, levando a Ele as suas angústias e aflições, e Deus vindo ao encontro deles, Quantas coisas podemos aprender com o Salmo 10? Podemos aprender a levar os nossos lamentos, a nossa dor, a nossa indignação diante de uma situação, de um mundo que jaz no maligno, quebrado, atingido pelo pecado e pela maldade dos homens. Como igreja, podemos ser instrumentos de Deus. Precisamos orar para que Deus levante homens tementes ao Senhor, lá em Brasília, na nossa capital, que lute pela justiça e pela verdade. Talvez o seu coração diga, não há mais esperança. Nós temos que orar por isso. Nós temos que clamar ao Senhor dizendo, levanta-te, Senhor, porque senão pereceremos. Levanta-te, Senhor. Nós, como igreja, precisamos fazer a diferença. Lembro-me de um relato de uma repórter que residia em São Paulo, mas estava chegando no Rio de Janeiro e estava pegando um táxi, ela ia trabalhar. E ali no táxi ela estava se dirigindo ao seu trabalho e o taxista disse, de onde você é? Eu sou de Brasília. E aí aquele taxista disse, olha, é difícil, né? Deve ser viver em Brasília, tem alguns brasilienses aqui de plantão. E aí o taxista disse, no Rio, uma terra de ladrões, não é verdade? E ela disse, existem sim muitos corruptos. E aí eles foram conversando sobre a corrupção em Brasília. E aí aquela repórter percebeu que o caminho do taxista estava bem mais longo. E ele falando, olha, só tem esse caminho mesmo. E aí no final da corrida, ela pagou a corrida e ela disse, olha, eu preciso de uma nota fiscal, porque eu estou a trabalho, então eu preciso dessa nota fiscal para o reembolso. Ele disse, olha, eu não tenho isso, desculpando aí, eu não posso fazer isso. Ela ficou um pouco indignada e disse para ele, é interessante que nós viemos do aeroporto até aqui, e você acusava a corrupção dos políticos de Brasília. Mas, sinceramente, qual a diferença entre os corruptos de Brasília e o seu procedimento como profissional? Porque eu sei que o caminho que você fez é um caminho mais longo. Eu conheço o Rio de Janeiro e eu conheço o caminho para o meu trabalho. E eu sei que a minha corrida saiu o dobro do preço, porque você me enganou. E mais, você está sonegando o imposto ao não emitir uma nota fiscal. Conclusão e moral da lição. Precisa haver um arrependimento de coração na vida de cada um de nós. Porque é fácil olhar a corrupção e a injustiça ao redor de nós, se não olharmos para a corrupção dentro do nosso próprio coração. Como igreja, queridos, também podemos aprender isso. Precisamos nos levantar em oração clamando ao Senhor
por todas as injustiças, as do coração e as que estão ao redor de nós. O Salmo 10 é para aquele que tem sido alvo de injustiças. Você tem sido alvo de injustiça no teu trabalho, na tua casa, nos teus relacionamentos? Você está por isso desanimado, aflito, angustiado? Ore a Escritura. Ore os salmos de lamentação. Ore o Salmo de número 10. O Salmo 10 é para você que se sente excluído, rejeitado, oprimido por tudo e todos. Talvez você ache, olha, ninguém me ama. Ninguém quer saber da minha presença. O Salmo 10 é para você que se sente sozinho, com um profundo sentimento de solidão. O Salmo 10 é para você que está com medo do futuro, das implicações de tudo o que tem acontecido no nosso país. Oremos, clamemos a Deus. O Salmo 10 é para você que está sem esperança, pensando em desistir da vida por causa de tanta injustiça, de tantas frustrações, de tantas decepções, de tanta dor. O Salmo 10 é para aqueles atormentados e perturbados por injustiças e violações e abusos que talvez você sofreu em algum momento da vida. Algum momento da vida. Para que o seu coração entenda que Deus nem tarda e nem falha. E Deus julga a nossa causa. A nossa causa. Talvez a sua oração ou a sua primeira reação diante da injustiça seja: Senhor, por que eu? Por que eu? O Deus que é revelado no Salmo 10 é todo ouvidos aos que clamam por justiça. Lembremos-nos das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!